Isaías 9, versículo do número 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o restabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém, irmãos? Hoje eu vou pregar um sermão que, a princípio, pode parecer para a igreja que não é um sermão apropriado para o Natal. E eu confesso para vocês que, se eu fosse escolher, a pregação de hoje não ia ser essa. Eu conferi o meu coração algumas vezes pensando, Senhor, mas é isso mesmo que o Senhor quer que eu pregue no Natal, no Advento? E todas as vezes que eu fui checar, parecia que tinha um joinha de Deus. Então, eu vou obedecer à minha consciência. Então, embora a mensagem de hoje pareça que seja uma pregação específica para homens apenas, eu queria que vocês estivessem atentos, não se enganem, porque a outra metade do público também vai ser iluminada. O apóstolo Pedro disse que existem momentos em que, como pastores do rebanho, nós precisamos orientar algumas pessoas na frente de outras. E isso é profundamente frutífero, porque os outros acabam sendo ministrados. Eu lembro quando eu fiz a escola de aconselhamento em sexualidade, lá na Missão Avalanche, que todos os dias, a nossa prática ao longo de 2 semanas, não lembro se a minha escola foi 2 semanas ou 3, eu acho que foram 3 semanas, todos os dias o que a gente fazia, como turma, era sentar em formato de U, e então 3 alunos que eram conselheiros sentavam na frente de uma pessoa de fora da escola, que vinha ser aconselhada. Então, é como se vocês fossem os alunos da escola, eu fosse a pessoa aconselhada e aqui tivesse 1, 2, 3 conselheiros. E eles me aconselhavam na frente da turma inteira. Eu expunha as minhas lutas, os problemas da minha vida, o aconselhado fazia isso, e a sala observava como os conselheiros iam ministrando. Existe um aprendizado que a gente tem e que a gente recebe, mesmo quando a gente não está sendo diretamente ministrado. Pela observação a gente aprende. O apóstolo Pedro fala isso, tem hora que vocês têm que orientar pessoas que estão tropeçando na frente da comunidade, porque toda a comunidade vai ser beneficiada com isso e não só a pessoa. Por isso eu estou confiante que nesse 3º domingo do Advento, essa mensagem que eu vou pregar, embora pareça ser uma pregação só para homens, ela não é só para homens. E então, eu vou seguir, não nessa manhã, uma exposição completa da profecia de Isaías, mas apenas um aspecto, que é esse aspecto do gênero do Salvador, do gênero do Messias. Essa semana, enquanto eu estava aqui compartilhando com um líder sobre o que estava no meu coração para pregar, e eu tentando aqui pensar que nome que eu daria para a mensagem e tudo mais, e eu falei para ele, eu acho que o nome da mensagem vai ser "É Menino". E ele falou, você vai pôr a foto do ratinho? O teste do DNA? Falei, bem que podia ser, mas vamos ficar só com "É menino", ou então o próprio começo do versículo 6 pode ser o tema da nossa mensagem, porque um menino nos nasceu, é menino, não é menine, não é menina, não é menine, é menino. E a gente começa essa mensagem pensando que
essa é uma profecia de esperança da chegada do Salvador, que é um homem. Não é uma mulher. As boas novas de grande alegria, elas dizem respeito a um ser humano gerado do sexo masculino e não feminino. Ele é um príncipe, como a gente leu, ele não é uma princesa da Disney. Não é ela que vai resolver as coisas. É um príncipe. O texto aqui que nós sabemos a partir da revelação do Novo Testamento, ele está falando de Deus que se esvazia e ao se encarnar e ter carne e osso, a anatomia dele é a anatomia de alguém do sexo masculino. E Deus se revela no tempo e no espaço, em carne e osso, e um corpo masculino. A gente pode olhar um pouquinho para o pano de fundo aqui de Isaías para pensar por que tem que ser menino. Quando a gente lê os profetas do Antigo Testamento, o cenário é sempre caótico. Os profetas estão sempre falando de um período de guerra civil, ou então num período em que o povo está sendo levado escravo por uma outra nação, é um tempo de grande sofrimento, e as esperanças que os profetas estão anunciando são esperanças de restauração, de dignidade, de vida, de paz, mas que só vão se concretizar quando vier um libertador para o povo hebreu. Só que no imaginário do povo hebreu, do antigo Israel, esse libertador não pode ser outra coisa senão um rei guerreiro. Ele tem que ser um rei guerreiro. Na antiguidade, entre algumas culturas pagãs, foi feita uma distinção entre rei e imperador. O rei seria alguém que tinha um cargo governamental. Havia uma certa distinção em algumas culturas pagãs. Quem é o rei? O rei é aquele que exerce o governo, ele gere, ele administra a nação. E o imperador é aquele que combina duas funções. Ele gere a nação, ele administra, ele governa, mas ele também sai em empreendimentos bélicos, ele conduz exércitos, ele é um general e ele vai para a batalha. Agora, no contexto do antigo Israel, nunca houve essa separação. Sempre que a figura do rei é apresentada, ele é um governador que é um guerreiro que sai em batalha, conduzindo os exércitos da nação. Então, no antigo Israel, quando se fala da restauração que o povo vai receber, ou então esse texto do versículo 2, que a gente sabe que está no começo dos evangelhos, quando havia grandes trevas, o povo que andava em trevas viu grande luz, e resplandeceu a luz na sombra da morte. Ele está falando da vinda de um rei guerreiro. Ele está falando da vinda de um Messias, que não é só alguém que tem uma habilidade de governo, mas é alguém que sabe manusear bem uma espada. Não para poder simplesmente colocar em cima dos ombros de uma pessoa e dar um cargo especial, mas para poder enfiar dentro de alguém. O Messias prometido é alguém que sabe pegar numa espada e ele é versado na arte da guerra e ele sabe batalhar. E para isso acontecer, a esperança que o povo de Israel tinha repousava sob a vinda de uma figura que é masculina. Vai ser um homem de guerra. Vai ser um homem que vai ter a habilidade de vencer os inimigos. E pela própria natureza, virilidade é algo que esse rei precisa ter. E virilidade significa força física para brigar, vencer uma ameaça, proteger a minha família, proteger aqueles que eu amo. É isso que significa virilidade, ou como a gente diria no português claro, ser macho. Você tem que ser macho. E quando a gente fala ser macho, geralmente a gente está falando, você tem que aguentar porrada e não cair. A gente pode usar isso de maneira figurada para falar sobre um momento de sofrimento da vida.
A gente pode usar isso de maneira figurada para falar sobre um momento de enfermidade, como, por exemplo, né, o Rafa, irmão das meninas, tem passado lá, ontem fui visitá-lo no Erasto, lutando contra o câncer. Você tem que ser macho para viver momentos de crise e não colapsar. Quando a gente fala tem que ser macho, nós estamos falando o quê? Você tem que ser forte. Você tem que aguentar porrada e você não pode desistir. Você não pode abandonar o seu casamento, você não pode abandonar a sua esposa, você não pode abandonar os seus filhos, você não pode desistir de ganhar o dinheiro, você não pode abandonar a fé, você não pode abandonar Jesus, você não pode abandonar o evangelho. Judas fala, vamos lutar pela fé. O apóstolo Paulo fala, a gente não caminha como quem desfere golpes no ar. O apóstolo Paulo escreve em Efésios dizendo que nós estamos nos esforçando para chegar na estatura de Cristo, na medida de homem perfeito, na virilidade de Jesus, para a gente ser macho igual a Jesus, forte igual a Jesus, firme igual a Jesus, decidido igual a Jesus, comprometido e fiel igual a Jesus. Então essa profecia de esperança repousa sob um ideal de masculinidade. Essa profecia está falando de um menino que vai nascer e que ele não vai ser frouxo igual a Acabe. Ele não vai ser como um dos 18 reis de Israel que caíram em idolatria e que cederam às falsas religiões e que cederam às negociações políticas que contaminaram toda a nação de Israel e trouxeram outros cultos idólatras. Ele não vai ser esse tipo de rei igual aos outros reis que Israel teve. Ele vai ser um rei diferente, ele vai ser fiel. É em cima disso que a profecia de esperança está sendo feita. Essa é a esperança, vai ter um que não vai se corromper. Será que a gente não vive uma necessidade parecida quando a gente pensa em líderes? Vamos começar a pensar na igreja. E a gente começa a pensar quantos escândalos entre líderes e pastores e missionários e professores e teólogos têm acontecido nas últimas... Vamos falar os últimos 5 anos só, eu já não consigo nem fazer a lista, só os últimos 5 anos, porque a internet faz as coisas chegar para a gente, né? E as coisas que as pessoas fazem também ficam registradas no celular delas agora, né? E que daí faz a gente descobrir melhor as coisas que elas faziam. Eu fico pensando que se alguns dos reformadores fizeram essas coisas, a gente nunca vai saber, porque onde é que está escrito isso aí? O celular deles não existe. Mas eu acho que tem gente lá que nós vamos descobrir no grande dia, que a gente achava que era o máximo. O reformador X, o avivalista tal, do século XIII, do XV, do XVI, nós vamos descobrir. Só não tinha o celular para gravar. Será que a gente não tem a mesma necessidade de olhar para Jesus como a figura daquele pastor que não se corrompe? Daquele pastor que não cede? Ou se a gente for pensar em figuras políticas, não precisa nem fazer força. Será que a gente não tem essa necessidade também de olhar e acreditar? Existe um homem que não cede às propostas. Existe um homem que não se corrompe por causa do dinheiro, ou por causa do poder, ou por causa do sexo. Irmãos, era essa a esperança. É uma esperança maluca que Israel tem. Porque vamos pensar que Jesus não tivesse vindo. É como se hoje a gente nutrisse uma esperança de que um dia vai levantar alguém que não vai fazer nada disso de errado. E ele vai ser perfeitamente íntegro. Agora eu queria pular um pouco para os nossos dias. Hoje a gente está na 4ª fase da revolução sexual. Isso é profundamente contracultural, a gente falou um pouco disso, eu acho que foi no começo do ano passado, quando a gente expôs a Epístola de Romanos. E a gente entende que os ambientes mais secularizados, eles têm as suas próprias definições de papéis de gênero. O que é ser homem, o que é ser mulher, né? Por exemplo, vamos pensar na cultura de Éfeso, na cultura antiga de Éfeso, onde tinha uma adoração para Diana dos Efésios. Isso acabava influenciando diretamente na ética sexual dos cidadãos de Éfeso,
Mas a gente percebe que geralmente a religião que um povo tem influencia também nas funções de gênero. A estrutura da religião, da doutrina, influencia diretamente na ética sexual e naquilo que um grupo entende que é ser homem, quer ser mulher, quer ser macho, quer ser fêmea, quer ser masculino, quer ser feminino. E no cristianismo é a mesma coisa. A ideia de Deus Pai, que no Antigo Testamento se revelou para os patriarcas, traz para a gente uma referência, uma ideia, uma noção de que tipo de Deus nós estamos adorando. E que depois ele envia seu filho Jesus, e que o Novo Testamento registra Deus como o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e também nosso Pai. Isso deveria ter um poder para influenciar a maneira como a gente enxerga as funções de gênero e os papéis dentro da família. E geralmente, isso ao longo da história sempre colocou o homem num papel de responsabilidade maior de imitar Deus Pai. A nossa religião sempre colocou uma responsabilidade maior sobre os ombros da figura masculina. Sempre. A partir da ideia de aliança, do cabeça de aliança, daquele que é responsável por lutar para que o povo permaneça fiel. Então, no antigo Israel, se o rei, o homem, cabeça da nação, se corrompesse, ele era um representante da nação. Toda a nação se corrompia junto atrás do rei. Se o pai da família se corrompesse, a família sofreria as consequências da corrupção. Se o marido se corrompe, o casamento sofre as consequências dessa corrupção, dessa desintegração da aliança. Sobre os ombros do homem é colocada uma responsabilidade maior, sim, sim, sim. E daí quando a gente olha para os nossos dias, a gente vê que existe uma batalha contra o Deus judaico-cristão. Tem uma batalha. Parece que a figura masculina começa a ser acusada como quase que a raiz de todos os males. Tem uma conspiração contra o masculino acontecendo. E algumas linhas de terapia se beneficiam disso, dessa interpretação. E daí a gente chega no Advento, falando que a nossa alegria é que um menino nasceu. É alguém do sexo masculino que nasceu. É um homem que nasceu. Deus veio no sexo masculino. O Salvador é um homem, ele não tem gênero neutro. Isso é, independente de você perceber ou não, é profundamente contracultural para nós hoje. Nancy Pierce escreveu um livro que eu comecei a ler, que chama A Guerra Tóxica contra a Masculinidade. Na página 17 ela escreve assim: em uma cultura que cada vez mais condena os homens. Ela foi discípula de Francis Schaeffer, está avançada em dias, mas ainda tem publicado, uma mulher muito importante para os nossos dias. Ela escreveu um livro chamado Verdade Absoluta também, que é um livro, acho que é o mais conhecido dela. E ela escreve numa linguagem mais fácil de entender. Em uma cultura que cada vez mais condena os homens, ou seja, essa é a nossa cultura. A gente está inserido numa cultura que condena os homens, que desmoraliza o masculino, que rebaixa o masculino. Qual é o nosso dever? Devemos encontrar maneiras de ajudá-los. A gente precisa, como comunidade, como igreja, encontrar maneiras de ajudar os homens. Quando a masculinidade em si é vista como o problema, a solução se torna a emasculação. Quando a masculinidade em si é um problema, a solução se torna a emasculação. O que é emasculação? A castração. Castração não é apenas um ato de mutilação física, mas é uma expressão usada para falar de uma mutilação moral, uma mutilação identitária, uma mutilação psicológica. Então, geralmente,
No Ocidente, quando nós falamos de castração e nós estamos falando de algo que foi feito com outra pessoa, nós não estamos falando de uma mutilação física. Quando você está falando de um bicho, você está falando geralmente de algo físico. Castrou o cavalo, castrou o cachorro, castrou... Mas quando você está falando de uma outra pessoa, eu acho que ele foi meio castrado. A gente não está falando disso no Ocidente, geralmente, de uma maneira física. Nós estamos falando isso de maneira metafórica, para se referir a uma pessoa que foi podada na sua criação e na sua formação. Nós estamos falando de alguém que foi podado no lugar de produção de força e de vida. Porque os órgãos reprodutores são os órgãos que vão produzir os hormônios que dão disposição e vontade e força. Então, quando a gente geralmente cita e fala, essa pessoa acho que foi castrado pela mãe ou pelo pai, ou foi castrado numa fase ou num aspecto da vida, nós estamos dizendo que essa pessoa teve cortada a sua fonte de fertilidade, a sua fonte de vida, de criatividade, de força, fazendo com que essa pessoa perdesse a força, geralmente moral, para tomar a decisão, para ter voz, para ter postura diante de alguma coisa. Então, a gente está falando de alguém que no ambiente do trabalho pode ser maltratado de muitas maneiras e continua de boquinha fechada, nunca chega no RH, nunca diz assim, poxa, não gostei do que você falou. A gente está falando, essa pessoa foi castrada, ela não tem força para falar, ela não consegue dizer. É uma pessoa que dentro do casamento acha que a única coisa que cabe como mulher é submissão. Porque foi ensinada uma submissão distorcida. Ou então, isso pode acontecer também do lado do homem. Né? Você casou com uma mulher um pouquinho mais braba. Ele olha para o cordeiro, Jesus é o cordeiro manso que foi para o matadouro e ele pensa que ele está imitando Jesus. Não era todo dia que Jesus ia para o cordeiro como matador, tá bom, irmão? Às vezes a gente vai, mas não é todo dia, não é toda hora. Tá? Tinha hora que Jesus, ele levantava a voz, tinha hora que Jesus virava a mesa, tinha hora que Jesus falava, vocês são filhos do capeta, raça de víboras, o diabo é o pai de vocês não são filhos de Abraão, não. Tinha hora que Jesus respondia. Tinha hora que Jesus, sim, fez silêncio diante de Pilatos. Mas quando a única resposta é o silêncio, a gente está falando de uma pessoa que provavelmente foi castrada, podada. Para a gente poder usar um pouco mais essa figura da castração, existe a castração química, né? Castração química é uma pena aplicada em alguns países para criminosos sexuais. No Brasil não é feito, existem tentativas de lei, mas isso não foi aprovado ainda, nem não foi aplicado ainda. E a castração química ela interfere diretamente na produção hormonal. Geralmente é feito em adultos que cometeram crimes sexuais. E essa castração química, então, ela faz algumas coisas. Ela reduz o impulso sexual. Então, a pessoa ela diminui a libido, o desejo sexual. Vai ser uma das maneiras de evitar que a pessoa cometa a mesma coisa de novo. E a outra coisa que a castração química faz é reduzir os impulsos agressivos. A testosterona cai lá embaixo. Não tem mais força de resposta, não tem mais aquela impetuosidade. Se a castração fosse feita na infância, os colaterais seriam inúmeros. Ia deformar a estrutura agora de um homem. Eu quero descrever para você porque eu quero que você pense nisso como uma figura. Daqui a pouco isso vai virar uma metáfora. Então pensa no que aconteceria com uma criança que foi castrada quimicamente. Esse menino, ele ia ter voz fina permanente. A voz dele nunca ia se desenvolver. Não ia crescer pelo. Não ia ter ganho adequado de massa muscular. Os órgãos genitais não iam se desenvolver, ia ter um impacto no desenvolvimento neurológico, o impacto no metabolismo, o impacto psicológico na compreensão da própria identidade dele, porque ele não teve aquilo que ele precisava para ele crescer. Eu estou explanando essa figura de castração porque se a gente está respirando o ar de uma cultura que borrifa a emasculação, a castração, vamos pensar se existem consequências de uma emasculação cultural, de uma castração cultural que causa
algum tipo de efeito em meninos e homens, como por exemplo, será que a cultura que oferece a castração, que fala que a masculinidade é o problema em si, isso não está produzindo hoje homens com voz fina, ou que não têm voz para se expressar, ou, figuradamente, homens que não crescem pelos? Talvez a gente pode pensar, homens que não se parecem homens. Homens que se parecem meninas ou mulheres. Que não há ganho de massa muscular, ou que são homens que são fracos moralmente. Ou homens que não têm os seus órgãos genitais se desenvolvendo, ou seja, como a gente fala, né? Não tem colhão, não é isso que a gente fala? Outra figura que a gente usa metafórica. O que a gente quer dizer? Esse cara não tem colhão. O que a gente está falando? Não tem coragem. David Powlison tem um livro que eu comecei a ler também, se chama Bom e Bravo. E ele fala que a ira não é um mal em si, mas a ira, a agressividade, quando ela é desordenada e descontrolada, ela é um mal em si. Mas na medida natural, a agressividade é uma dádiva de Deus. Porque se ela for redimida e orientada, ela pode ser usada para o bem. Pensa que quantas vezes a Escritura fala que Deus se irou? Inúmeras vezes, no Antigo e no Novo Testamento. No Novo Testamento, antes que você pense que isso está só no Antigo, é só você pensar Efésios capítulo 2, que ele fala assim, que eles eram filhos da ira. Ou então, quando Paulo começa a descrever as práticas pecaminosas, ele fala, é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Deus é alguém que se ira. A ira não pode ser ruim porque Deus tem ira. Antes de pensar em Deus e na ira de Deus, eu quero ler uma citação do David Powlison. A ira não é um problema a ser resolvido. É uma capacidade humana, como o sexo, a felicidade e a tristeza. É uma reação humana complexa a um mundo complexo. E como todas as capacidades e respostas humanas, às vezes ela funciona bem. Cara, mexe com a minha mulher. Vai funcionar muito bem. Mexe com a minha mulher, mexe com as minhas filhas, mexe com alguém que eu amo. Vai funcionar. Porque ela foi feita para isso, ela foi feita para proteção. Aliás, a queda aconteceu porque o homem não usou a ira. A ira é o dispositivo de proteção. Adão não protegeu o Éden. Ele devia ter protegido, ele devia ter cirado que entrou um animal impuro ali, que estava seduzindo a sua mulher, e ele não cirou. Como todas as capacidades, às vezes ela funciona bem, porém muitas vezes ela é expressa de maneira errada. A ira gera problemas. No entanto, sentir e expressar o tipo certo de ira da maneira correta é um bom objetivo para nós. Isso envolve muita oração. Deus, eu venho para cá, ó. Eu quero crucificar as minhas paixões, as minhas concupiscências. Eu quero crucificar o jeito como eu sinto tudo. Reorienta os meus afetos. Eu quero amar o que o Senhor ama. É a velha oração. Eu quero amar o que o Senhor ama, eu quero odiar o que o Senhor odeia. Eu quero sentir deleite na palavra do Senhor, eu quero sentir deleite em exercer misericórdia, eu quero ter prazer no temor do Senhor. Como Isaías 11 fala que o Messias vai ter prazer no temor do Senhor. Eu quero ter alegria em temer o Senhor e obedecer o Senhor. E eu quero odiar o pecado. Eu quero mirar contra o pecado. Eu quero mirar contra a injustiça. A cruz vai fazer isso comigo. Custa a gente aprender a usar a ira. Eu lembro de uma vez conversando com o pastor Manuel e falando com ele. E perguntando para ele quando que ele começou a ter uma vivência mais intensa com o poder do Espírito Santo. E ele falou que
Depois que ele tinha sido ordenado pastor, a mãe dele, que era uma grande intercessora, falou assim: meu filho, você está pronto, só falta uma coisa para você. Falta Deus, a expressão dele, Deus injetar fogo na sua alma e você ficar com raiva do diabo. Porque quando você alcança discernimento espiritual para perceber que algumas coisas na sua vida não são simplesmente acidentes ou ocasionais, mas são obras de Satanás, você aprende a ter raiva do diabo. E isso é tão benéfico para o reino de Deus, porque faz você se levantar com uma postura de compromisso, de oração, de proteção. Falar, não, aqui na minha casa não. Eu lembro nesse ano, ou foi no final do ano passado, de tantas turbulências que a gente estava vivendo no meio da nossa igreja. Eu tinha passado uma tarde em uma conversa com 2 pastores de outras igrejas, e a gente tentando entender o que estava acontecendo com as situações todas que estavam sendo trazidas para nós. E foi uma conversa extremamente pesada e tensa, angustiante. E esses pastores, meus amigos, tentando me ajudar o que estava acontecendo. E eu fui embora para casa, e quando eu cheguei em casa, não tinha 1 minuto, a minha filha, a Sara, tinha caído e batido a testa no rodapé, e ela tinha aberto um talho assim, e ela estava sangrando. Era nítido para mim quem que tinha feito aquilo. Era nítido. E se você acha, não, mas Satanás não pode mexer com a minha saúde, ele não pode me ferir, vai ler a Bíblia, porque a Bíblia fala sim que Satanás pode jogar alguns na prisão e pode ferir o corpo sim. Está no Novo Testamento. Eu lembro que eu fiquei com uma raiva do diabo. Eu levei ela para o hospital, a gente foi, não precisou dar ponto, passou uma colinha, mas ela tem uma cicatriz aqui. E volta e meia eu lembro, eu penso, eu vou ensinar para ela um dia. Qual é o valor dela? Quão importante ela é? Quanto ela faz parte de algo precioso que Deus está realizando, ao ponto de Satanás ir lá provocar ela, feri-la, para ela saber da identidade dela, do quão importante ela é e a presença dela. E ela entender a vida, ela entender a significância dela dentro do plano de Deus. A gente precisa aprender a ter raiva do diabo. A gente sabe disso porque Deus se irou, mas a ira de Deus, ela é santa. Ela é ira contra as coisas certas. Tá? Deus se ira contra as coisas certas e Ele sempre se ira com misericórdia em vista. E Ele aplica a ira de maneira sábia, não é uma ira descontrolada, igual a nossa, como o Tiago fala, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas a ira de Deus produz a justiça de Deus. A ira e a misericórdia de Deus produzem a justiça de Deus. Geralmente Deus traz, a ira dele se acende. É isso que você vai ver em toda a história da salvação. A ira de Deus se acende contra a maldade. Deus traz juízo, ele limpa e daí ele começa a exercer misericórdia. A ira de Deus se acende contra a maldade, ele limpa tudo, seja no dilúvio, seja no exílio, seja em algum momento de disciplina severa. A ira de Deus contra a maldade se acende, ele aplica o juízo e daí ele começa a lançar misericórdia. E vamos começar tudo de novo, agora eu te corrigi, chamei sua atenção, resolvi a situação, vamos começar de novo? E daí Deus abre uma possibilidade de muitas misericórdias na nossa vida. Ok, vamos voltar. E eu tenho mais alguns minutos com vocês. Agora, eu quero pegar alguns exemplos ainda dos nossos dias, e agora eu vou para uma coisa, e às vezes a minha esposa fala, por que você viu isso? Por que você sabe disso? Eu tive uma virose no começo dessa semana, não queria ter tido, mas eu tive. E você fica inutilizado. Você fica sem conseguir fazer nada direito. E eu não sei você, mas quando bate a virose, você tem que ficar ou só na cama, mal, e daí você tenta dormir, aquela dor de cabeça, aquela coisa toda, todos aqueles sintomas. Você fala, cara, não consigo fazer nada. Consegui ler um livro, li 2 capítulos, mas Deus falou assim, não estou conseguindo ler. Vou ver se tem alguma coisa para assistir, algum filme. E daí liga o YouTube e aparece lá, Serginho Malandro.
Serginho Malandro não morreu. E ele tem um podcast. E daí eu clico, era um corte do podcast do Serginho Malandro com uma pessoa lá que eu nem sabia quem que era. E depois fui descobrir que era um pouco familiar, uma atriz que fazia Malhação quando eu tinha 12 anos. Dani Suzuki. E era um corte falando do divórcio dela. Eu falei, vamos ver o que é isso aqui, o que vai acontecer. Irmãos, é perfeito para a pregação dessa manhã. No corte, ela estava tentando explicar por que o casamento dela, de sei lá quantos atrás, não deu certo. E daí o Serginho, uma delicadeza assim, terapêutica, ele começou a perguntar, falou, mas fala aí, o que foi, o que não deu certo, o que era? Ela, a gente era diferente, a gente era novo, e tal, e ele tinha o jeito dele, eu tinha o meu jeito, e ele ficou cutucando, mas o que era? Eu acabei vendo no episódio ele brigando com o próprio co-host dele no episódio. E daí ela começou a falar assim, eu vim de uma família disciplinada, né, origem japonesa, e a gente veio de uma família eu vim de uma família mais simples, ele veio de uma família mais abastada. E eu estava crescendo na minha carreira e eu queria que tudo fosse organizado para que a vida se desenvolvesse e a gente teve um filho. Só que a vida dele era surfar e lutar jiu-jitsu. E assim, a gente não deu certo, mas é que cada um tinha o seu jeito, né? E daí o Serginho continua perguntando. Aí ela falou assim, não é que ninguém estava errado. É só que quando o bebê nasceu, eu queria que quando ele acordasse de manhã, ao invés dele fazer leite para ele, tomar o leite dele, ele desse o leite para o bebê antes. Mas eu não posso exigir essas coisas das pessoas, né? Cada um tem o seu jeito. Daí ele montou um tatame de jiu-jitsu na sala de casa e ficava com os amigos dele durante o dia, enquanto eu estava com a criança. E eu não soube respeitar o jeito dele. Aí fiquei pensando nisso, né? Fiquei imaginando a cena, a mulher com um bebê recém-nascido e o cara com os amigos fedendo na sala de casa, lutando jiu-jitsu. E ela, depois de anos, tendo sido convencida pela cultura de que ela não estava errada, de que ela tinha que ter exigido que ele fosse um pai, não um piá que surfava e lutava jiu-jitsu só. Emasculação. Quando moralmente o homem não tem força para deixar de lado os seus prazeres, preparar o caminho, aplanar o caminho acidentado, e ele tira os prazeres dele, e as preferências dele, e os hobbies dele, para que ele possa cumprir com fidelidade os compromissos que ele já assumiu. Isso é castração. Você não tem força moral para dizer não para o seu jiu-jitsu, porque o seu filho nasceu ou acordou o leite da criança. Nem sei se ele acordava de noite, né? Porque ela estava falando de manhã e não sei como é que era de noite. Se ela acordava sozinha para amamentar. Tudo bem você não querer acordar de noite na primeira noite. Mas você vai ter que aprender que isso é parte do pacote que você comprou na hora que você casou. Você entrou nesse negócio. Você vai ter que acordar de noite, sim. Você vai ter que trocar a fralda, sim. Você vai ter que sacrificar muitas coisas que você gosta, sim, por causa dessa aliança que você fez. Só que a cultura convenceu de que não, você não pode obrigar o outro a ser de outro jeito. E daí eles falaram, não, tem que respeitar, cada um tem o seu jeito. Ele não usou a agressividade dele para proteger a sua esposa e os seus filhos do seu conforto. Não usou agressividade para proteger a família dele mesmo. Estão entendendo? Ele usou a agressividade dele para proteger os gostos dele. E assim danificar a família dele. Nessa semana eu também li uma história de Glenn Winuk.
Um bombeiro voluntário por 20 anos ao longo da sua carreira como oficial de segurança pública que recebeu inúmeras citações de bravura, tipo essa daqui que hoje a gente falou, que alguns irmãos da igreja receberam. No dia 11 de setembro de 2001, ele estava em Nova York, quando o primeiro avião atingiu o World Trade Center. Ele trabalhava num prédio perto, como advogado. Ele estava trabalhando como advogado, mas ele foi bombeiro voluntário antes disso. Então ele desce do prédio e ele vê aquela multidão correndo. E enquanto todos estavam correndo para a evacuação das Torres Gêmeas, Glenn começou a correr na direção contrária. E quando o segundo avião acertou a torre, Glenn desapareceu naquela poeira. E o corpo dele foi encontrado só 6 meses depois. Ele usava luvas de proteção e do lado dele tinha uma bolsa médica que ele carregava para socorrer as pessoas. Na entrevista, o irmão dele disse: Glenn não conseguia correr para o outro lado. Não dava. Era a natureza dele. Ele precisava ajudar as pessoas. Claramente, há homens que acordam e a sua prioridade é tomar o seu leite e jogar com os seus amigos. Claramente, tem homens que acordam e a sua prioridade é tomar o seu leite e jogar com seus amigos. E tem homens que acordam de manhã e a sua prioridade é em direção ao perigo para socorrer outros. O que a minha esposa está precisando? Deus tem misericórdia da minha igreja hoje. Abençoa a minha casa hoje. Mata a minha carne hoje, Senhor, porque eu sou danoso se eu não me mortificar. Eu acordo, eu preciso dobrar o meu joelho, nem que seja por 10 segundos. Falar, Senhor, mortifica a minha carne, porque eu sou perigoso se eu não morrer. Existem 2 tipos de homens. Esse homem último aqui usou a sua agressividade. Ele usou a sua agressividade para proteger as pessoas. Ele foi agressivo na direção do perigo. E nada é tão sagradamente agressivo como um bom hardcore. Eu queria que a gente olhasse um pouco, então, nessa manhã, para comparativo de virilidade e emasculação. A gente sabe, por exemplo, que esse primeiro exemplo que a gente falou aqui, ele não é homem, ele não é masculino, porque a gente sabe que Cristo é viril. Filipenses 2, do 7 ao 8, fala, ele se esvaziou. Jesus se esvaziou do leitinho deles, gente. Ele se esvaziou do jiu-jitsu dele, Jesus se esvaziou do hobby dele, Jesus se esvaziou do videogame dele. Jesus se esvaziou, ele se esvaziou e assumiu a forma de um servo. E ele se tornou semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana, e ele se humilhou. Humildade, autoesvaziamento levou Jesus para a perfeita masculinidade. Iago Martins escreveu um livro sobre Jonas. Eu comecei a ler esse livro, ele escreve algo assim sobre masculinidade. Ele fala assim, Jonas ouviu a voz de Deus e mesmo assim ele foi embora. Ter um encontro com Deus não o impede de ser um covarde para as coisas de Deus. Ao tentar fugir da missão que lhe havia sido confiada, em última análise, Jonas está tentando fugir do próprio Deus. Quando Jonas foge da missão, ele foge de Deus. Fugir da missão é fugir de Deus. E fugir da nossa missão de ser homens é fugir de Deus. Não querer ser homem, não querer ser maduro, não querer ser masculino, não querer ser forte, é fugir de Deus que nos designou, nos desenhou para sermos assim, homens. Quando a gente não quer ser adulto, quando a gente não quer ser maduro, a gente não está querendo o que Deus preparou para a gente está fugindo do próprio Deus. Fugir da maturidade masculina é fugir de Deus. Fugir da masculinidade é fugir de Deus. Fugir das posições de responsabilidade e liderança, na família, no trabalho, na igreja, é fugir de Deus. Fugir da luta violenta contra o meu pecado pessoal é fugir de Deus, é fugir da masculinidade. Homens emasculados não lutam contra o seu pecado. Eles não têm fúria.
Eles não têm fúria. Eles não têm reação. Eles são lentos diante da maldade. Não tem violência neles para o Espírito Santo reorientar. Mas talvez eles tenham alguma fúria quando o filho deles acorda de noite ou quando a esposa pede para lavar a louça. Isso significa que são emasculados. Talvez alguns desses homens precisem de um batismo de fogo. Eles precisam de um batismo de fogo. Eles precisam de uma euforia divina. Eles precisam de uma injeção de vida, um choque de realidade. Eles precisam acordar. Eles precisam de um senso de urgência. Porque a boa notícia é que um menino que vai se tornar um homem cheio de testosterona e ele vai redirecionar isso na direção da missão que o pai deu para ele. Talvez a gente esteja hoje produzindo uma geração de Ben 10. Eu quero continuar sendo uma criança e fazer grandes feitos heróicos. Não dá para ser Ben 10. Ben 10 não existe. É desenho. Para você fazer algum feito heróico, você não pode ser uma criança. Você precisa deixar as coisas de menino. Cristo veio salvar a humanidade, mas ele também veio salvar a masculinidade, irmãos. Cristo veio perdoar os pecados da humanidade, mas ele também veio perdoar os pecados da masculinidade tóxica. Cristo veio santificar pecadores, mas ele também veio santificar homens tóxicos para que eles se tornem bons homens. Ele veio redimir a agressividade masculina, ele veio redirecionar a agressividade masculina para a direção certa. Tem uma filósofa feminista, Christina Hoff Sommers, ela escreve: a masculinidade sem moralidade é letal. Mas a masculinidade, governada pela moralidade, é poderosa e construtiva. E uma dádiva para as mulheres. Filósofa feminista. O que a gente está falando aqui é que Jesus não cumpriu a missão dele enquanto ele ainda era um menino. Ele precisou virar homem para ele cumprir a missão dele. Então eu queria que você pensasse comigo o quanto a encarnação é pedagógica para nós. Porque, primeiro, ele deixa a posição dele de glória e ele desce por um lugar muito baixo e humilde, nascendo como um ser humano e colocado numa manjedoura num estábulo porque não tinha lugar, não tinha hospedaria. E daí ele se torna um menino. Só que Jesus, ele vai precisar continuar se esvaziando. Sabe por quê? Porque quando a gente vai crescendo na vida, a gente vai se apegando. E a gente nunca passa para os próximos estágios da vida se a gente não se desapega das coisas do último estágio. Então Jesus precisa continuar se esvaziando, mesmo depois que ele encarnou. Porque como menino, como menina, minhas filhas só gostam de Frozen, todo dia é Frozen. Uma hora elas vão ter que enterrar a Frozen. Eu não posso, como pai, ter pressa de querer que elas já queiram assim. Eu sei que há muitos santos e santas ao longo da história da igreja que desde pequenos tinham um alto grau de santidade e vida de oração. Isso é uma dádiva divina. Ninguém impôs isso para eles. É uma graça de Deus, uma santificação elevada, pequenininho, só fala de Jesus, só quer saber de Jesus. Mas isso é Deus que faz. Eu não posso esperar que elas já cheguem nesse nível. Por quê? Porque nós estamos falando de maturidade. Então deixa as crianças serem crianças. Só que quando você fica com a cara cheia de pelo, seus cabelos começam a embranquecer, você quis assumir um compromisso, agora não pode mais. Deixa a Frozen, rapaz. Deixa, tem que ficar de lado. E Jesus, para cumprir a missão dele, ele precisou deixar de lado as brincadeiras de boneco. Eles não podiam mais ficar brincando de arminha. O esvaziamento de Jesus continua acontecendo depois da encarnação. E a nossa caminhada de santificação é semelhante à caminhada do Senhor Jesus. Porque a gente não progride na nossa vida espiritual, como seres humanos, como homens, como mulheres também, se a gente não se desprende de algumas coisas que tem que ficar para trás, que faz parte do que já passou.
Jesus não foi coroado quando ele era criança. Muitos reis na antiguidade, no próprio Israel, se tornaram reis com 4 anos de idade, 6 anos de idade, 12 anos de idade. Jesus não foi coroado criança, ele foi coroado depois de adulto. Se a gente espera que Deus confie coisas preciosas nas nossas mãos, que Ele nos coroe, que Ele dê autoridade para nós, que Ele nos capacite, permita a gente fazer alguma coisa de significado na nossa vida, a gente precisa querer a maturidade. Essa semana, isso tudo que eu estou falando é algo que me corta também. Existem sermões que a gente prega e que são uma palavra direta de Deus e que são a beleza da palavra e elas são preciosas para a igreja, mas às vezes elas não estão sendo tão pessoais na vida do pregador. Essa é uma palavra que tem sido muito pessoal para mim. Nessa semana minha esposa falou para mim assim: amor, você pode usar roupa social com um pouco mais de frequência? Na hora eu sabia que era Deus. Falei, posso? Ela, não, eu queria, eu gosto. Eu falei, eu posso porque Deus está falando que eu preciso dar mais passos. E esses passos também são externos. Eles também são externos. Eles também aparecem na roupa que a gente veste. Maturidade também tem a ver com roupa. Que roupa que a gente veste? O que a gente parece? Saiu uma música nova da banda Holy Name, que eu gosto muito, e a primeira frase da música é assim: levei uma facada. Ele fala assim: você não pode agir como uma criança, sair por aí e reivindicar que você é um rei. Levei uma facada, doeu assim, ó, doeu, eu senti na hora assim, embrulhou o estômago assim, deu um negócio assim. A palavra de Deus é mais cortante que uma espada, ela enfinca em você. Às vezes a gente não consegue ver tudo o que isso significa, mas a minha oração, uma das minhas orações recentemente tem sido: Senhor, me livra das meninices. Me desapega, Senhor, daquilo que não combina mais com quem eu sou. Eu não sou só um pai biológico. Será que tem brincadeiras que eu posso fazer com as minhas filhas que eu estou fazendo e que eu não poderia? Talvez nem a minha mulher enxergue, mas eu quero que o Senhor me ajude. Eu sou um pai espiritual, eu sou pai de uma igreja, sou pai de uma comunidade. Irmãos, Deus está esperando a gente se limpar das tralhas para Ele colocar a gente em lugares mais elevados. Ele está esperando. Santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Separa, tira coisas que não tem mais a ver. Eu quero fazer coisas, mas você precisa me ajudar a te ajudar.